Olá pessoas! Hoje a gente vai para mais um episódio do Memo Responde, o nosso 10º episódio da série. O Memo Responde é um quadro específico que eu pego as dúvidas de vocês, que vocês mandam nas redes sociais, mandam no YouTube, e eu pego para responder em forma de vídeo, porque eu acho que facilita bastante para as pessoas procurarem as dúvidas específicas. Então toda vez que vocês tiverem dúvida, não esqueçam de mandar mesmo nos comentários dos vídeos, no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, que eu sempre compilo tudo para criar esses episódios. Não tem tanto tempo assim que eu lancei o 9º episódio, porém eu tava com muita dúvida acumulada, que eu tinha deixado acumular vários meses e tudo mais, então acabou que muitas dessas dúvidas de hoje eram para estar no 9º episódio, mas ia ficar muito grande, então por isso que eu dividi e eles não estão com um distanciamento tão grande assim entre um episódio e outro. Mas hoje eu vou responder todas as últimas dúvidas que eu tinha no meu banco de dúvidas, então agora já tá zerado, eu vou ter que juntar mais um tempo para trazer o próximo episódio. Antes de tudo, não esquece de já deixar o like aqui embaixo, se inscreverem no canal e também clicar no sininho para vocês não perderem nenhum vídeo novo. Todo sábado tem vídeo novo aqui de projeto, de dúvidas, de várias coisas diferentes para vocês acompanharem. E me sigam também nas redes sociais pelo mesmo motivo, tem muitos conteúdos que eu posto lá que não necessariamente vêm pro YouTube, comunicação sobre eventos, sobre abertura de turma, etc, tudo nas outras redes sociais. E se vocês quiserem apoiar o meu trabalho e ainda receber conteúdos exclusivos, vocês podem se tornar membros do clube, ou membros aqui do canal do YouTube, aí vai do seu gosto pessoal. O conteúdo é o mesmo, só a plataforma que muda, então você pode escolher qual você prefere. O clube é dentro da Hotmart e a área de membros do canal é simplesmente aqui dentro do YouTube mesmo. E a gente tem todos os meses aulas exclusivas de projetos, de criação de capa, de miolo, tem arquivos digitais também que eu disponibilizo, e aí o que você vai receber, obviamente, varia de acordo com o nível que você escolher. O link tá aqui embaixo na descrição com todas as informações e qualquer dúvida também é só me mandar mensagem. Vamos começar pelos feedbacks, que são as respostas que vocês dão, as respostas que eu dei para outras pessoas. Primeiro, esse feedback sobre guilhotina, sobre como afiar a guilhotina. Tenho uma guilhotina dessa há 10 anos e nunca precisei amolar ou afiar a faca. Corto muito papelão, caixa de leite, mas trabalhei em uma gráfica que tinha uma dessa. E quando ficava ruim de cortar, eles levavam no amolador de faca, tesouras, enfim, a faca sai e você leva para afiar ou amolar. Acho que ainda a melhor alternativa é buscar um profissional especializado, mas já usei lixa d'água fina para ajudar a melhorar o corte. Alguém tinha me perguntado em algum vídeo sobre a afiação de guilhotina estilo facão, que é essa que eu tenho, que eu uso aqui, que muita gente tem também, que depois de um tempo que você vai cortando, você percebe que ela começa a mascar as folhas, né? Principalmente se você corta papelão, muita gente fala que não é indicado cortar papelão, exatamente porque desgasta muito mais. Porém, eu acho que uma das maiores funcionalidades dessa guilhotina é ajudar a cortar papelão, porque cortar papelão é um saco. Então, assim, eu prefiro ter que afiar a minha lâmina a não cortar o papelão. Então, você mede o que você prefere. Mas, aí as pessoas deram sugestões de como você pode afiar. Já me falaram que você pode cortar papel alumínio. Eu não recomendo. Eu fiz esse teste com tesoura e eu achei... E cegou a tesoura, na verdade, ficou pior ainda. Então, não recomendo fazer corte de papel alumínio. Não achei que funcionou pra mim. Mas outras pessoas deram essa dica de tentar afiar com lixa d'água, né, que são essas lixas de obra mesmo, pretinhas e tudo mais. Mas a principal dica que o pessoal dá e que realmente é a mais indicada mesmo é você tirar a sua parte da lâmina ali e levar nesses amoladores que tem ferramentas próprias para isso e vão conseguir fazer isso de forma mais eficaz. Então a minha recomendação é, se você tem uma guilhotina dessa, usa ela do jeito que você quer usar, assim, desde que ela seja feita para isso, né, obviamente, para você cortar e refilar os seus bloquinhos e tudo mais, refilar papelão se você quiser, caixa de leite, igual ela falou, e daí quando precisar você tira e leva num amolador. É melhor do que você deixar de usar a ferramenta pra não ter que amolar, sabe? Não faz o menor sentido. Se você comprou a ferramenta, use a ferramenta, certo? Mas pode ser que a sua guilhotina não dê conta realmente de cortar papelão. Aí depende da guilhotina. Você tem que pesquisar, ver com o fabricante, né, etc. Normalmente na descrição do produto te fala se pode ou não cortar papelão. Essa minha corta papelão até 2 milímetros, então eu uso muito ela pra isso, porque eu não gosto de cortar papelão na mão. É muito chato, corre risco de você cortar dedo, etc. Enfim. Então eu uso mesmo, e o dia que eu precisar levar pra molar, eu vou fazer isso aí. Tirar e levar numa pessoa especializada. Ainda não fiz isso, mas quando eu fizer também eu trago aqui pra vocês o feedback do que aconteceu, o que eu achei, etc. Mas até o presente momento não precisei amolar. Bem bacana as suas dicas, mas acho que alguns ajustes na barra de cor já iriam melhorar bastante a impressão. O fotográfico fica lindo, mas ainda sou time offset, visto que mesmo laminado, na exposição à luz o fotográfico pode desbotar. As duas impressões não se comparam, mas com ajustes finos é possível uma qualidade linda no offset e ainda garantir uma durabilidade um pouco maior. Eu achei esse feedback super legal pelo seguinte, eu fiz um vídeo aí um tempo atrás fazendo uma comparação da impressão na minha impressora nova, da impressão no offset e da impressão no fotográfico, como é que faz uma super diferença, questão de cores, no fotográfico fica muito mais vivo, muito mais nítido, né? As cores ficam mais
bonitas, enquanto no offset, por ser um papel poroso, os poros, obviamente, são mais abertos, né? Ele absorve mais tinta, fica uma impressão mais lavada. Eu não gosto, pra trabalhar com capa, assim, eu não acho que fica legal, eu acho que você perde muito da qualidade, foi isso que eu falei no vídeo. E aí, essa pessoa respondeu e falou que conseguiria, na barra de ajuste da impressão, né? Quando você vai mandar fazer o ajuste, a impressão na impressora, efetivamente, nas configurações, você consegue fazer ajuste de brilho, contraste, etc., de cor mesmo, e dar uma melhorada nisso aí, na questão da qualidade da impressão, pra ficar um pouco melhor. Porém, de qualquer forma, você nunca vai ter a mesma qualidade de um papel offset e um papel fotográfico, não tem como. São papéis diferentes, o método ali de impressão mesmo, a forma como o papel absorve a tinta é diferente, nunca vai ficar igual. Dá pra melhorar? Dá. Mas não vai ficar igual, tá? Então, por isso que eu sempre prefiro fazer no fotográfico, porque as cores ficam muito mais bonitas. Mas aí ela mesma falou que ela é do time offset, que ela acha que fica melhor por conta da... Não que fique melhor, né? Assim, ela sabe que no fotográfico fica melhor, porém tem essa questão do desbotar, né? Que o fotográfico pode desbotar. Na verdade, desbotar pode acontecer com qualquer papel, tá? Isso é independente de ser fotográfico ou ser offset, pode acontecer com qualquer papel. O fotográfico a gente percebe um pouco mais disso mesmo, eu não sei se é por conta da superfície do papel, tanto que a gente vê em fotos mesmo que a gente revela, normalmente elas tendem a perder a cor mais facilmente, parece que é mais facilmente, né? Quando ela fica exposta ao sol. Mas aí tem essa questão que é importante, porque primeiro que você não vai simplesmente imprimir sem fazer laminação. A própria laminação já dá uma protegida, não vai deixar desbotar tão facilmente quanto uma fotografia de álbum mesmo. Fotografia realmente, ela tem a tendência, quando você não faz a proteção, ela desbota mais facilmente quando exposta à luz. E tem outra questão que é muito importante, que foi inclusive que eu falei com ela, que a gente usa papel fotográfico para fazer capas de caderno, etc., que normalmente vão ser cadernos que você vai usar, sei lá, por um ano, né, que é um caderno de agenda, alguma coisa assim, você vai usar num único ano. E você fazendo a laminação, e você não vai deixar, tipo, seu caderno o tempo inteiro exposto na luz, por exemplo, ele não desbota com essa facilidade toda, sabe? Nesse período de um ano, ele não desbota tanto assim pra fazer sentido você investir no offset ao invés do fotográfico, sabe? O fotográfico, ele vai manter essa cor, sim, durante esse ano, desde que laminado. Então, eu não vejo isso como um problema. Essa característica de desbotar aí do fotográfico é uma coisa a longo prazo. Ok? Isso vai demorar para acontecer, não é tão rápido assim. Então pode ser, por exemplo, se você for fazer uma capa, sei lá, de algum livro específico, né, Bíblia, sei lá, que você quer uma coisa realmente que vai durar mais tempo, aí são outros 500, você não vai fazer no offset e você não vai fazer no fotográfico. Você vai fazer impressão a laser no couché, que ela vai durar mais. Ainda tem esse risco de desbotar, obviamente, como qualquer coisa impressa em papel e exposta à luz, até inclusive pinturas, né, em museus, etc. Tem muito disso por conta, muito dessa preocupação por conta das luzes, né? Tem luzes especiais para não desbotar e não sei o quê. São coisas que acontecem com o tempo, com qualquer superfície, qualquer coisa. Não tem como, isso vai acontecer, não tem como você evitar 100%, né? Então, eu não acho que faz sentido você optar por uma impressão que é pior em termos de cores e qualidades, etc., já pensando dessa perda de cor aí que vai acontecer num período de anos, sabe? Então, assim, nesse período de uso que a gente normalmente usa os nossos cadernos, 1 ano, no máximo 2, normalmente não faz diferença, tá? Então, essa é a minha opinião. Conta aqui embaixo pra mim nos comentários o que vocês acham, se vocês preferem trabalhar com offset mesmo assim, ou se vocês também acham que o fotográfico faz mais sentido. Como o corino é um plástico, a melhor cola para usar no seu lado liso, que é o PVC, é a cola instantânea. Ela derrete o corino e adere bem ao material. Outras colas na superfície dele não seguram. Uma excelente opção também para esse título seria o filme de recorte. Ele é aplicado com ferro de passar. É o mesmo usado em camisetas. Esse aqui é um feedback muito legal que me deram também a respeito de título em papel na capa de corino. Uma pessoa tinha me perguntado se seria possível fazer personalização de corino, imprimir um título em papel e colar. E aí eu tinha dado sugestão de algumas coisas, né, algumas colas ou cola quente, cola de contato, que eu achava que provavelmente ia funcionar, mas eu nunca tinha testado, porque exatamente como o corino ele é liso, a superfície é lisa, é um pouco mais difícil ter uma cola que adere bem o papel ali, e aí essa pessoa deu essa sugestão da cola instantânea, que funciona bem, porque ela dá uma derretida ali e ela adere melhor, então seria o ideal para usar nesse tipo de superfície lisa. Mas outra sugestão que ela deu também, que eu achei legal, que é essa questão do filme de recorte, que eu não sei exatamente o nome prático disso aí, não sei se é esse o nome mesmo que você procura para comprar, mas que você aplica por meio de calor, que é a mesma coisa do transfer, né? Eu imagino que seja um transfer, que você imprime ali, faz o recorte bonitinho do seu título e passa por meio de ferro, por meio de calor ali pra cima da sua superfície, que deve colar melhor. Então fica aí a sugestão, se você fizer o teste, por um acaso, né, com esse filme de recorte ou transfer, o que quer que seja, ou com essa cola de contato, compartilha pra gente pra falar se funcionou, né, se não funcionou, etc. Fica como uma
uma dica de personalização, então, para você fazer no Corino. No caso do Montana, nós costumamos colocar ele duplo quando é na aba, assim ele não levanta as pontas. Em algum vídeo que eu fiz com o revestimento de Montana, que é um revestimento de Corino mais grosso, eu falei sobre o problema do Corino ficar envergando, né? Porque ele vem em rolos, então ele já tem essa tendência a ficar enroladinho. Nesse vídeo, inclusive, eu dei a sugestão de você passar o Montana mesmo com ferro, passar no sentido contrário e tudo mais, dar uma esquentada para deixar ele mais liso, que eu achei que ajudou bastante, me deu um resultado muito bom, dele ficar menos envergado, né? Porque o ideal seria você deixar ele embaixo de peso, também fazer passar um pouquinho, fazer esse calor para ele poder ficar mais liso possível, e essa pessoa me deu esse feedback na parte da aba, né, do caderno, que é aquela parte que vai por cima ali fechada, você poderia fazer uma segunda camada com Montana colada ao contrário, né, você faria o verso poroso com o verso poroso ali, né, para poder fazer esse contrapeso, digamos assim, né, porque cada um puxa para um lado e eles meio que se anulam na teoria, né, só nessa parte da aba para as pontinhas não ficarem levantando. Então você pode fazer esse teste aí também. Eu achei que para mim, assim, já funcionou bem essa questão de passar com ferro mesmo e também deixar debaixo de peso. E o caderno, depois de pronto, também mesma coisa, deixar ele pressionado que ele fica o mais liso possível, ele para de ficar com essas pontinhas levantadas, tá? Mas fica essa dica aí também se você quiser testar de fazer esse revestimento duplo na aba para evitar as pontinhas levantadas. O que eu entendo como diferença de laminador a plastificador é a temperatura. Para laminar usamos BOP, que é um material fino e é aplicável em temperatura mais baixa. Plastificação é usado o Polacil, que é um plástico mais grosso e usa temperatura maior. Por isso é importante uma máquina com ajuste de temperatura, como falado no vídeo, porque se o nome da máquina é plastificadora e tem possibilidade de deixar uma temperatura baixa, também serve para laminar. Mas se só tem uma temperatura, provavelmente é alta demais para laminação. Em algum vídeo, um tempo atrás, eu falei sobre a diferença de plastificadora e laminadora, que me perguntaram se era a mesma coisa, se a plastificadora poderia ser usada para laminar e vice-versa. E essa é uma dúvida recorrente, né, que muita gente tem quando a gente vai comprar a nossa laminadora, né, porque a maior parte das máquinas que a gente acha na internet são, na verdade, plastificadoras. E aí vem sempre essa dúvida, mas a plastificadora e a laminadora são a mesma coisa? E uma coisa que eu falei que eu sei que os métodos delas de funcionamento, não de todas, mas elas são um pouco diferentes. O método como elas derretem, se eu não me engano, plástico, mas aí é pura especulação, tá? Isso eu não tenho certeza. E aí, uma das alunas do curso, inclusive, deu esse feedback que ela saiba é uma questão de temperatura. A plastificadora atinge temperaturas mais altas, enquanto a laminadora atinge temperaturas mais baixas. Isso porque na laminadora que a gente usa o BOP, a gente usa, é um plástico fino, né? Então a gente precisa de temperaturas mais baixas, senão você queima aquilo ali e derrete mais do que precisa, não funciona. Enquanto na plastificadora a gente usa o Polacil, que é um plástico mais grosso e por isso ele precisa de temperaturas mais altas. Então, o que vai determinar qual ferramenta, qual maquinário aí vai funcionar para você é a questão do controle de temperatura, né? Para você conseguir usar uma plastificadora como laminadora, ela precisa ter a capacidade de diminuir a temperatura para ser usada no BOP. Né? Então, aí, normalmente, você usa entre 130 e 160 graus uma laminadora para passar com BOP. Então, se a sua plastificadora não tem controle de temperatura, porque tem algumas que são simplesmente tipo quente ou frio, você não sabe quanto que é o quente, sabe? Você não tem o controle efetivamente da temperatura ali para escolher e para adaptar de acordo com o que você precisa. Então, tem esse pequeno problema aí. Pode ser que ela seja muito mais alta do que você precise para passar a laminação com BOP e aí não funcione tão bem. Então, para trabalhar com laminação, você precisa de uma que tenha o controle de temperatura que te permita chegar aí entre 130 e 160, 70, que é o ideal para você passar o BOP. Então, o que vai determinar mais a importância para você é isso. Qual máquina é plastificadora, qual laminadora, não faz tanta diferença aí pra gente. O que interessa mais é essa questão do ajuste de temperatura. Já aproveitando e puxando essa dúvida aqui, que não é realmente um feedback, mas é do mesmo assunto, então já vou puxar aqui de uma vez. Tem muitas dúvidas sobre máquinas plastificadora e laminadora. Eu vi vídeo de uma artesã usando plástico Polacil na laminadora. Dá pra usar esse tipo de plástico em laminadora, observando a espessura do plástico? Exatamente o que eu acabei de falar. Não só tem a questão da temperatura, né, que pra você usar o Polacil na laminadora, você precisa que a laminadora atinja temperaturas mais altas, certo? O Polacil sendo mais grosso, você precisa de temperaturas altas. Então, mesmo princípio, aí a laminadora, se ela tiver esse ajuste que te permita subir o suficiente para passar o Polacil, aí eu já não vou saber falar a temperatura, porque eu não trabalho com Polacil, teria que dar uma pesquisada nisso aí. Mas se ela atingir temperaturas altas o suficiente, não tem problema.
Mas aí tem outra questão que é a espessura, certo? Porque nem toda laminadora vai ter uma abertura ali suficiente para você passar o Polacil, porque ele é mais grosso. Você tem que ver com o fabricante se aquele maquinário suporta aquela espessura de plástico. Então tomem cuidado com isso aí, comprar uma laminadora para fazer plastificação. O contrário é mais fácil, uma plastificadora para fazer laminação, mas nem sempre a recíproca vai funcionar, tá? Então dê uma pesquisada e olhem realmente com o fabricante as características específicas para ver se a laminadora te permite passar o Polacil. Mas na dúvida, eu recomendo realmente comprar a plastificadora que te dá uma maior gama de possibilidades aí de trabalho, certo? A plastificadora que eu uso aqui é a plastificadora da Cetro e ela funciona super bem para mim, ela tem um controle ótimo de temperatura, então eu acho que ela funciona bem aí realmente se você quer trabalhar também com o Polacil, tá? Tanto com o BOP quanto o Polacil, exatamente por conta da amplitude de temperatura que você pode escolher, e ela tem essa abertura para plásticos um pouco mais grossos, já que ela é uma plastificadora. Então fica a dica aí também. Mas a termolina é mais indicada para tecidos, para dar uma impermeabilizada e deixar mais rígido. Para papel, acho que não funciona tão bem, pois ela é bem mais líquida que a cola e até que o verniz acrílico. Ainda acho que o melhor acabamento para papel é a laminação. Isso aqui também foi uma dúvida que alguém já postou há um tempo, já perguntou há um tempo, que era sobre a possibilidade de usar termolina para fazer proteção de caderno. E alguém tinha comentado que dava, que era mais ou menos parecido com a cola. Eu particularmente nunca usei, me falaram isso aí, que funcionava bem também. Porém, aí essa pessoa veio e falou que não acha que funciona bem, que ela é boa para tecido, sim, para tecido funciona bem. Porém, para papel não é legal de usar. Ela é muito mais líquida que a cola, muito mais líquida que o verniz, que o ideal realmente é a laminação. E aí, com certeza, eu concordo, a proteção ideal para papel é a laminação. Então, a termolina aí talvez só para fazer tratamento de tecido, para fazer proteção de tecido, caso você trabalhe com esse tipo de revestimento. Não é o meu caso, né? Eu costumo realmente trabalhar mais com papel. Mas então fica esse feedback do feedback aí, que não é o ideal usar termolina para fazer proteção de capa de papel. Para fazer um álbum maior, pode usar essa técnica? E qual gramatura de folha você indica? Ela tá perguntando aí sobre a encadernação sem costura, que é a encadernação brochura que você simplesmente faz, você monta um bloquinho com suas folhas, passa a cola ali e encaderna normalmente, mas não tem nenhuma costura, certo? Você consegue usar sim esse tipo de encadernação para álbum, mas tem alguns poréns. É uma encadernação que ela é sim um pouco mais frágil do que a encadernação com costura, já que você tá segurando somente com cola, né? Então, dependendo do quanto for manuseado o seu caderno, não é o ideal. Dá para usar porque é uma encadernação que segura bem se você colar direitinho, porém eu não indico tanto assim, tá? Mas aí se por algum motivo você tiver necessariamente que trabalhar com uma encadernação sem costura, porque você tem um tamanho específico de folha, você não pode dobrar ao meio, por exemplo, né, que seria necessário para fazer a costura, aí o ideal é você trabalhar com colas mais fortes, como a cola de blocagem, que vai segurar aí um pouco melhor. Então você garante uma durabilidade maior do seu álbum. Fazer o uso também de entretela para colocar na lombada, entretela ou reforço de lombada, né, alguma coisa assim para ajudar a segurar as folhas todas juntas ali, além da cola, a própria cola que você passou, né, que ajuda a deixar tudo junto. Você pode fazer o uso de linhas de reforço, né, você faz pequenos sulcos ali na sua lombada, bota umas linhazinhas só para dar uma segurada, e daí ainda bota sua entretela, seu reforço e tudo mais, e aí faz a encadernação. Tudo isso ajuda as suas folhas a ficarem presas, né, segurarem melhor, e você ter menos problema de folha soltando. Então, eu só recomendo usar esse tipo de encadernação para álbum se você realmente não tem como fazer com folhas dobradas ao meio para fazer a costura, tá? Às vezes, pelo próprio tamanho do papel, você não acha papel grande o suficiente para fazer isso, né? Então, para fazer a dobra. Então, pode ser que você tenha realmente que optar por alguma encadernação sem costura. Mas aí a gente tem outras opções também de encadernação que não são dobradas ao meio, que são de folhas avulsas, que é o caso da encadernação japonesa, por exemplo, que funciona super bem para esse tipo de encadernação, né? De álbum, acho que fica super legal. Você não precisa dobrar, não tem cola, não tem nada do tipo. Ele tem uma abertura pior, ele não abre 180 graus, mas pode ser que funcione para o que você quer, né? E aí tem essa vantagem de usar as folhas sem dobrar, de não ter que usar cola e não soltar, né? Exatamente porque não tem cola, ele não solta porque tá costurado ali. Mas outra encadernação também que eu indico muito para álbum é a encadernação long stitch. Ela já precisa de folhas dobradas, então nem sempre você consegue trabalhar com ela aí, mas ela tem a vantagem de ter uma abertura 180 graus, ela tem um espaço ali para crescimento, né? Ela tem uma lombada maior, então tem espaço aí pro álbum realmente crescer e encher à medida que você vai colando fotos e tudo mais. Aí o que você vai usar vai depender realmente do seu gosto, do tipo de cliente, do tipo de papel que você tem disponível, do tamanho, são várias variáveis mesmo.
Então você tem que ver de acordo com o seu projeto específico. A encadernação sem costura funciona sim, porém tem que ter esses cuidados aí de fazer reforços na lombada, de usar colas específicas e tudo mais. E tem outra questão que ela perguntou sobre a questão da gramatura da folha. Para álbum de fotos, não usar nada menos do que 200 gramas, porque não vai segurar a foto, vai ficar muito frágil. E ainda assim, eu ainda recomendo subir um pouquinho mais, talvez em uns 240 pelo menos, para você conseguir trabalhar com mais tranquilidade. E aí, usando folhas mais grossas, você também tem que ter essa observação extra aí na hora de fazer a cola, se você estiver trabalhando com uma encadernação sem costura. Porque, obviamente, a folha mais pesada, ela força mais aquela cola ali, né? Então, é o ideal realmente fazer um reforço bem feito para você não correr o risco de soltar, tá? Então, faça seus testes aí, faça uma versão mini, por exemplo, antes de sair vendendo para os seus clientes, para você ter certeza que você está entregando alguma coisa em boa qualidade. Dessa forma, as folhas com o passar do tempo ainda ficam grudadas ou usar a técnica mais gás teria maior durabilidade? Aqui a pergunta é sobre o mesmo tipo de encadernação, que é a encadernação sem costura, e a pergunta é exatamente sobre durabilidade, se realmente segura, se depois de um tempo as folhas continuam grudadas, elas continuam coladas. Se você fizer direitinho, elas continuam sim coladas, mas igual eu falei, o ideal é usar uma cola de blocagem, por exemplo, que segura um pouco melhor, passa várias camadas de cola, e essa técnica da gás aí que ela falou é a questão do reforço de lombada, você usar uma entretela, usar linhas ali de reforço para ajudar a segurar aquilo ali bem, que foi o que eu acabei de falar. Né? Então é sempre o ideal você não contar só com a cola, você fazer esse reforço aí para dar uma ajudada, mas no geral é uma técnica que segura bem sim as folhas. Depois que faz o corte com um gabarito de furação, a costura fica com qualidade igual de quando feito os furos com furador? Os furos do miolo não ficam com aspecto de rasgo? Eu postei recentemente um vídeo usando uma ferramenta da Amarelos, que é uma das parceiras aqui, que é um gabarito para furação. Você coloca os seus bloquinhos ali, são várias colunas para você vir com o seu estilete e já furar ali direto, né? Já dar uma rasgada direto, em vez de ficar fazendo furo bloquinho por bloquinho. É uma ferramenta que te ajuda a fazer essa furação muito mais rápido, porque você não precisa realmente ficar medindo e furando bloquinho por bloquinho. Ela depende um pouco de prática, né? Você tem que pegar o jeito primeiro para você ver qual que é a força que você tem que colocar para conseguir atravessar ali e chegar até o meio do bloquinho e tudo mais, mas uma vez que você pega o jeito, você treina o suficiente, funciona super bem. E aí a dúvida dela é a respeito do aspecto do furo, né, se não fica parecendo rasgado. E eu tinha muito essa impressão também. Quando a Débora da Amarelos me mandou essa ferramenta, eu fiquei com essa impressão, gente, eu acho que esses furos vão ficar rasgados, eu acho que não vai ficar legal. Mas eu estava enganada. Aí eu fiz o teste, da primeira vez que eu fiz, realmente não ficou um bom acabamento, porque a minha lâmina do estilete não estava boa, ela não estava afiada, então ela deu realmente uma mascadinha ali. Eu não tinha pegado o jeito ainda da força, né, da forma de fazer, mas eu fui fazendo teste, mudei a lâmina do meu estilete, obviamente, e fiz alguns testes e cheguei num bom acabamento, consegui fazer de forma que o acabamento realmente ficou bom, e foi mais rápido do que efetivamente furar bloquinho para bloquinho. Eu até fiz uma filmagem aqui do caderninho que eu fiz, o último que eu fiz usando essa ferramenta, e você nem consegue ver os furos, na teoria, os rasgos, né? Ele fica realmente igual um furo de caderno normal. Você faz o furinho ali e quando você costura, aquilo ali fica escondido. Ele não fica aquele rombo, ele não fica aquele rasgo, ele fica com um acabamento bom. Então dá pra você usar tranquilamente. Eu vou deixar o link pra essa ferramenta aqui embaixo, na descrição, pra quem quiser dar uma olhada. E o vídeo também, onde eu mostrei como usar a ferramenta passo a passo, etc. Pra quem quiser ver mais detalhes como é que funciona. Mas é uma ferramenta tranquila de usar. Uma vez que você aprende, né? Obviamente ela tem um período, uma curva de aprendizado ali. Mas uma vez que você aprende, funciona super bem. Gostaria de saber se ela imprime papel A5 frente e verso automático. Eu comprei uma L4250, mas ela só imprime A4 frente e verso automático. Eu comprei uma impressora nova recentemente, a Epson L8180, que eu já fiz o review aqui, eu vou deixar linkado pra quem quiser ver. E nesse vídeo eu falo sobre a impressão frente e verso automático, que é uma grande vantagem dessas impressoras, que é pra fazer impressão de miolo, né? Mas, tanto ela quanto a maior parte das impressoras imprime só A4 ou ofício, né? A minha, ela imprime A4 e ofício frente e verso automático. Ela não imprime A5, que a maior parte das pessoas gosta de imprimir o A5 frente e verso automático, né? Porque fica mais fácil, porque já usa pra fazer agendas, etc. Já imprime ali tudo de uma vez. Porém, o que acontece? Primeiro, a maior parte das impressoras não faz A5 frente e verso automático. Segundo, mesmo se fizesse, eu não recomendo, porque demora mais pra imprimir, certo? A gente fica com a impressão de que o tempo vai ser o mesmo, né? Assim, já que vão ser mais folhas, né? Mas assim, é metade da folha, então vai ser o mesmo tempo, enfim. Vocês deu pra entender o que eu tô falando. Mas fica com a impressão de que o tempo é o mesmo, mas não é o mesmo. Imprimir o A4 frente e verso, depois cortar em A5, é mais rápido do que você imprimir direto no A5. Porque existe um tempo ali da impressora puxar o seu papel, imprimir e voltar com ela. Esse tempo, ele é mais lento, ele
demora um pouquinho mais, né? Então, esse vai ser o mesmo tempo gasto tanto na folha A4 quanto na folha A5. Ele vai gastar menos tempo na A5 para imprimir a superfície, mas esse tempo de puxar e voltar com a folha é o mesmo, independente do tamanho. Então, você poupa tempo sim quando você imprime no A4. Por mais que ele demore um pouco mais imprimindo a superfície, esse tempo de puxar vai ser um só por folha A4, enquanto seria 2 vezes por folha A5, certo? Porque você precisaria de 2 folhas A5 para imprimir a mesma quantidade de A4. Então, você demora mais tempo imprimindo A5 frente e verso do que A4 e cortando, ok? Eu não fiz o teste ainda na prática, eu sei que é mais rápido, tanto porque eu já observei isso, mas porque a Nádia, que é uma das parceiras também, ela já fez esse teste e ela realmente contou o tempo e viu que é mais rápido você fazer no A4, tá? Então, fica a dica aí, não fique com essa neura de achar uma impressora que imprime A5 frente e verso automático, porque não faz diferença. É melhor você imprimir no A4 e cortar, que vai ser mais rápido, ok? Você vai poupar aí uma parte de trabalho nessa questão. Obviamente você vai ter que cortar o A4 no A5, porém você pode fazer o uso de uma guilhotina, né? Que aí você corta rapidinho ali e você gasta menos tempo do que a sua impressora gastaria imprimindo no A5 de uma vez. Uma pergunta que pode parecer um pouco idiota, mas qual papel você usa para fazer a capa? Eu comprei o papel adesivo fotográfico, mas na hora de fazer a laminação a frio, acabo fazendo besteira e perdendo material. Eu faço as minhas impressões de capa em papel fotográfico gloss 180 gramas e existe sim essa possibilidade de perda de material, tanto na laminação a frio quanto a laminação a quente, isso pode acontecer. Claro que, à medida do tempo, quanto mais você imprime e mais você lamina, mais fácil fica você perceber os erros aí e conseguir fazer a laminação sem ter muita perda. Eu mesma ainda estou adaptando o processo, porque eu comprei a laminadora recentemente, eu ainda não consegui adaptar 100%, eu ainda tenho perda de capa, eu estou fazendo esses testes, né, esses ajustes, etc, para chegar no ponto certo, gravar um vídeo explicando direitinho todos os testes que eu fiz, o que você tem que fazer, etc. Porém, isso é também uma curva de aprendizado, você precisa ir com calma, você vai ter perda no início e talvez mesmo depois com a prática, pode ser que ainda aconteça uma capa ou outra, dê algum problema ali na hora de passar e você ainda perca material. Então, uma coisa que é muito importante que eu sempre falo, nunca, jamais faça os seus cálculos de preço de produto considerando que você vai imprimir a capa uma vez e vai dar certo. Nunca, ok? Lembrem de colocar margem de erro, você precisa considera pelo menos que você vai ter que fazer 2 capas por caderno, entendeu? Tipo assim, que você vai ter uma perda de ter que pelo menos refazer uma vez, porque na média, provavelmente é isso que vai acontecer, principalmente no início. Pode ser que você imprima de cara ali e consiga fazer, ótimo, maravilhoso, mas pode ter projeto que você tem que fazer a capa 3 vezes, porque você perdeu material. Então você precisa fazer essa média aí. Nunca considere que você vai usar somente uma capa para fazer um caderno quando você está fazendo o seu cálculo de valor. Coloca aí pelo menos 2 vezes, assumindo já que você vai ter um erro aí e vai ter que refazer. Porque isso é uma das grandes coisas que geram erro, que geram perda de material, é impressão e laminação de capa, tá? Porque é um processo realmente muito chato, então assim, cuidado com isso, pra você não acabar tendo perda mesmo, né? Assim, não lucrando porque você tá assumindo que você vai gastar uma folha só e colocando no seu orçamento somente uma capa, quando na verdade você não tá conseguindo fazer isso. Então é melhor você jogar pra cima, obviamente vai encarecer um pouco mais o preço do seu produto, mas é uma coisa que você precisa fazer, principalmente no começo, enquanto você tá pegando o jeito da coisa ainda. Se não encontro cabeceado em minha cidade, posso colocar um viés? O cabeceado é um pedacinho de tecido que a gente coloca ali na beiradinha do nosso caderno, ele vem em tiras, você corta e cola na beiradinha do caderno para dar um acabamento aí. É puramente um toque decorativo. Existem encadernações mais pesadas, né, enciclopédias, bíblias, etc, que são encadernações um pouco mais manuais, mais clássicas, que você faz efetivamente a costura do cabeceado ali para dar um reforço a mais, mas a maior parte desses cadernos que a gente faz do dia a dia, a gente não faz essa costura, a gente compra o cabeceado pronto só para dar um toquezinho ali no seu caderno. Mas aí eu não recomendo substituir pelo viés, porque não é a mesma coisa, não vai ficar igual, não vai ficar legal, sabe? É melhor você não usar o cabeceado do que você substituir pelo viés, tá? Minha opinião pessoal. Mas é muito fácil de encontrar na internet para comprar, você não precisa achar na sua cidade, né? Você pode, quando obviamente você for fazer compra de outros materiais também, aí você já aproveita e compra o cabeceado junto, né? Você não vai fazer uma compra só para isso, provavelmente não vai valer a pena por conta de frete e tudo mais. Mas você fazendo compra, sei lá, de revestimento ou de outras coisas que você usa de linha, etc, você já compra de uma vez, entendeu? Eu vou deixar link aqui embaixo de lojas que tem o cabeceado para vocês darem uma olhada, mas eu acho que fica super bonitinho, o acabamento fica super legal, eu gosto bastante de trabalhar com cabeceado, mas não é necessário. Então assim, eu não acho que justifica você substituir pelo viés. A laminação soft touch consigo usar em fotografia?
Em teoria, você pode usar sim a laminação soft touch em fotografia, porém depende muito do objetivo do seu projeto. Se você estiver querendo revelar a fotografia mesmo que você tirou com a sua câmera e tudo mais, e você quer guardar a fotografia, não recomendo fazer a laminação com o soft touch, porque o problema da soft touch é que ela é uma laminação fosca, então você vai perder grande parte aí do brilho, né, e do contraste da fotografia, que não é o ideal para trabalhar com foto, né? Assim, se você quer a foto em si, né? Aí o ideal realmente é você fazer uma laminação brilho, que aí você não perde tanto esse contraste, etc. Para esse objetivo, eu acho que faz mais sentido. Agora, se a sua ideia é usar um papel fotográfico para fazer capa de caderno, aí você pode tranquilamente usar a laminação soft touch, eu já fiz isso inclusive, aí eu acho que fica legal, porque aí é outro objetivo. É isso, pessoas, chegamos ao fim de mais um Memo Responde. Se você tem algum feedback para dar para essas respostas que eu dei, deixa aqui nos comentários também para eu já ir juntando para gravar o próximo vídeo. Se tem qualquer dúvida, também mande nesse vídeo e mande em qualquer dos outros, igual eu já falei. À medida que você for tendo dúvidas, vai mandando que eu vou juntando para fazer os próximos episódios. Mas é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na semana que vem.